aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora neste curso de Álgebra Linear de verão falar sobre espaços vetoriais reais versus espaços vetoriais complexos e a complexificação de um espaço vetorial real. Então, espaços vetoriais complexos versus espaços vetoriais reais. Então, cada espaço vetorial complexo é também um espaço vetorial real, já que o R é um corpo contido dentro do corpo dos complexos, né? E ele de fato é um subcorpo, né? Ele é um corpo com as mesmas operações. Então, se eu tiver uma base do meu espaço como espaço vetorial complexo, então eu obtenho uma base do mesmo espaço como espaço vetorial real, acrescentando aos elementos da base complexa, acrescentando i vezes os vetores da base inicial. Então eu vou ficar com, se eu tenho n vetores inicialmente, eu vou ter 2n vetores, vou pegar em cada vetor e vou tomar, né, esse vetor juntamente com o i vezes esse vetor. Ok? Então, esta nova base é uma base como espaço vetorial real. Ou seja, não é difícil de vocês verificarem, porque, né, se vocês fizerem combinações lineares reais desta nova base aqui, da base B-chapéu, né, com os VIs e os IVIs, se vocês fizerem combinações lineares reais, vocês vão ter exatamente as combinações lineares complexas, né, que geravam o espaço inteiro. E também não é difícil verificar que estas combinações, estes vetores aqui da base com 2n elementos, são linearmente independentes como vetores reais. Ou seja, um espaço vetorial complexo com dimensão complexa n é um espaço vetorial real com dimensão real 2n. Okay? Então, observa que todo operador linear complexo entre os complexos, ou seja, de C em C, todo o operador C linear é nada mais do que a multiplicação por um número complexo. Da mesma forma que um operador linear em dimensão 1, como nós já observamos, se eu tiver um operador linear num espaço vetorial de dimensão 1, esse operador é automaticamente a multiplicação por um número do corpo, por um valor fixo do corpo, por um escalar do corpo. Então, neste caso, o corpo é C, eu estou trabalhando com um espaço vetorial, uma aplicação linear de C em C, e então temos uma aplicação linear num espaço vetorial complexo de dimensão 1, então nós vamos obter que essa aplicação linear é simplesmente a multiplicação por uma constante do corpo. Eu chamei essa constante de W, um complexo fixado W. Esse complexo fixado W pode ser escrito na forma polar como ρ é θ, em que o ρ é não nulo e o θ é um número real. Então a matriz de T na base canónica é simplesmente a matriz com uma entrada apenas, com o W, né? o vetor que vai ser multiplicado, o valor que vai multiplicar por todos os vetores, visto como um espaço vetorial complexo. Mas se eu olhar como um espaço vetorial real, ou se eu olhar para cada elemento Z do meu espaço C como um x mais IY, né? Então eu vou ter na base 1,i como espaço vetorial real, né? Eu vou ter que a matriz deste operador, a multiplicação por W, multiplicação por ρ e θ, é esta matriz aqui, é ρ vezes a matriz de rotação pelo ângulo θ na direção contrária aos ponteiros do relógio, na direção, no sentido direto. Né? É ρ vezes esta matriz aqui, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, que é uma matriz de rotação no plano. Okay? Aqui, se nós olharmos, então, o C, o espaço vetorial complexo, como um espaço vetorial real, dimensão 2, com uma base 1i. Isto é essencialmente equivalente ao R2, né? Okay? Certo? Então, dimensão 1, operador C linear em dimensão 1, pode ser visto como uma multiplicação por um complexo, como um operador C linear, ou se eu olhar como um espaço vetorial real, posso enxergar este operador linear como uma dilatação ρ vezes uma matriz de rotação.
E esta passa a ser, este aqui, este produto desta ρ vezes a matriz de rotação, é a matriz desse operador linear complexo nos complexos, em dimensão 1, nesta base 1i, que seria a base canónica em C, como espaço vetorial real. Complexificando um espaço vetorial real, né, e como interpretar autovalores complexos de um operador real. Então, tomemos E um espaço vetorial com um corpo de escalares reais, com o corpo R, e T um operador linear de E em E. E o polinómio característico, que é o determinante de T de lambda, determinante de T menos lambda e D. Vamos entender como tratar de uma matriz complexa, vamos entender como tratar de uma raiz complexa, Z, para o polinómio característico de um operador linear num espaço vetorial real. Ok? Então, notem que como o P é um polinómio com coeficientes reais, então o seu conjugado coincide com o mesmo polinómio na variável conjugada, ou seja, o conjugado do P de lambda é a mesma coisa que o P de lambda conjugado. Porque os coeficientes são reais. O conjugado de um número real é um número real igual. Então, se P de Z for zero, temos necessariamente que o conjugado é zero, portanto o P da raiz conjugada também é zero. Assim, Z barra, o conjugado de uma raiz, também é uma raiz característica do operador lambda. Se Z for raiz característica, se Z for um autovalor, então Z barra, o conjugado de Z também é autovalor. Okay? Em particular, né, se eu tiver uma raiz real, isto não muda nada, mas se eu tiver uma raiz complexa, isto está-me dizendo que as raízes complexas sempre aparecem aos pares. A raiz complexa e o seu conjugado. Para obter um espaço invariante associado à raiz característica Z, complexificamos o operador, obtemos o autovalor complexo, né, e interpretamos no espaço real. Então, complexificação no espaço vetorial real. Então, nós tomamos este espaço. Pegamos no espaço original, digamos com vetores x, e vamos considerar o conjunto de todos os vetores x mais i, y, com x e y no nosso espaço real original. Portanto, consideramos esta combinação específica x mais i, y, conjunto de todos os vetores possíveis escritos deste jeito. Portanto, acrescentamos isto e definimos um novo espaço chamado E complexificado, EC. E neste espaço nós definimos a adição de vetores do jeito habitual. Nós adicionamos as componentes reais e as componentes complexas. E a multiplicação por números complexos, por escalares complexos, definimos do mesmo jeito que nós definiríamos, né, se nós estivéssemos multiplicando dois números complexos. Então, A mais BI, em que A e B são reais, multiplicado por x mais IY, em que x e y são vetores de um espaço vetorial real. Isto é definido exatamente como se, né, o x e o y fossem números reais. Né? Então, ficamos com exatamente como se eu fizesse esta multiplicação. Né? O A é um número real, o B é um número real, né? E eu multiplico exatamente isto como se tivesse a fazer a álgebra habitual, né? Lembrando apenas que i ao quadrado é menos 1. Então, sigo todas as regras habituais, assumo a comutatividade da adição, a comutatividade da multiplicação por escalar, e obtenho esta expressão para o produto de um vetor do espaço complexificado por um número complexo. Então, temos que o novo espaço, com esta soma e esta multiplicação, é um espaço vetorial complexo. Se eu começo com um certo produto interno no meu espaço vetorial real, então este produto aqui, esta expressão para usando o produto interno que eu tenho original, né, combinando para definir uma função bilinear entre os vetores do espaço complexificado, dá um espaço, de fato, dá um produto interno sesquilinear no espaço vetorial complexo, é um produto interno complexo.
Okay? Mas o importante aqui, neste momento, é que este novo espaço é um espaço vetorial complexo. O que é o produto interno para um espaço vetorial complexo? Porque é que ele é Sesqui linear? Bom, significa o seguinte, significa que ele é linear conjugado na primeira coordenada, ou seja, está aqui A, alfa x mais y, produto com o z seria, se fosse um espaço vetorial real, seria alfa xz mais yz. No caso de ser complexo, em vez de multiplicar por alfa, eu multiplico pelo conjugado de alfa. Portanto, ele é linear conjugado na primeira coordenada. Satisfaz esta relação de simetria conjugada. O produto de x e y é igual ao conjugado do produto yx. E esta terceira propriedade é a mesma usual do produto interno. Estas duas primeiras significam que ele é linear conjugado na primeira coordenada e que ele vai ser linear na segunda coordenada. De fato, okay? Ou seja, temos as mesmas propriedades de bilinearidade de um produto interno, exceto que na primeira coordenada a linearidade é conjugada. Observemos que num espaço vetorial complexo típico, por exemplo no CN, né, o produto interno euclidiano usual, chamado também de Sesqui linear, passa a ser este aqui. Ou seja, é o mesmo produto que eu tenho, exceto que os primeiros vetores têm as coordenadas conjugadas. Portanto, é exatamente como se fosse o produto interno usual, exceto que eu conjugo as coordenadas do vetor que aparece em primeiro lugar. Como é que nós podemos pegar num operador linear real e passá-lo para o complexificado? De maneira muito simples. Para os vetores x mais e y, eu defino o t complexificado, se o t for um operador linear do espaço original real, como o tx mais i ty. Okay? Isto é a extensão do operador linear para um operador c linear, ou seja, eu passo a ter que a extensão de t, ela é linear no sentido de que t extendido, aplicado a u mais alfa v, é igual ao tu mais alfa t de v. Okay? Em que u e v estão no espaço fatorial complexificado e o alfa é complexo. E nós podemos, é um pequeno exercício simples da álgebra, verificar que vale esta relação. Okay? Uma observação interessante aqui é que se eu tomar uma base do espaço vetorial real, então a mesma coleção de vetores é uma base para o espaço vetorial complexo. Porquê? Porque quando eu fizer as combinações lineares complexas destes elementos, né, vão aparecer automaticamente, vai aparecer o V1 e vai aparecer o IV1. Né? Vai aparecer o VI e vai aparecer o I vezes o VI. Vai aparecer sempre o próprio vetor multiplicado por o espaço pela unidade imaginária. E quando eu fizer todas as combinações lineares possíveis entre eles, eu vou obter as combinações lineares reais entre cada elemento desta base, né, e o seu produto pela unidade imaginária. Então vou cobrir todas as opções. Né? De fato, ou seja, nós podemos também enxergar que x mais y pode ser escrito como combinação linear complexa dos elementos de B. Uma vez que eu posso escrever o x como uma combinação linear do V1Vn real, o y como uma combinação linear do V1Vn real, e o x mais y é simplesmente o coeficiente da primeira combinação linear mais i vezes o coeficiente da segunda combinação linear. Okay? Então, eu vejo que aquela base V1Vn pode ser utilizada para exprimir todos os elementos do espaço como uma combinação linear e não é nada complicado verificar que ela é formada por vetores LIs no espaço vetorial complexo. Agora vamos olhar para os autovalores do complexificado. Então, primeiro, se eu tiver um autovalor real do complexificado, né? Observemos que se eu tiver, né, um autovalor real do complexificado e se eu tiver um elemento do núcleo correspondente ao operador complexificado, né,
menos lambda vezes a identidade, se eu tiver um elemento desse núcleo no espaço fatorial complexo, então eu vou ter esta expressão, né? O TCV desse elemento V vai ser o Tx mais ITY, por definição de extensão, e isto vai ter que ser igual a lambda vezes x mais IY, porque eu estou exatamente no autoespaço, né? E isto significa que eu tenho lambda x mais I lambda y. Portanto, para eu ter esta identidade, eu tenho que ter que o Tx igual a lambda x e o Ty igual a lambda y. Isto significa, então, que o lambda é um autovalor de t. Okay? Porquê? Porque o x mais y que eu tomei, o meu vetor v, ele não é não nulo. Então, ou o x é não nulo, ou o y é não nulo, e, portanto, da relação final, tx igual a lambda x e ty igual a lambda y, algum destes x ou y é não nulo, portanto, o lambda é um autovalor de t. Ok? Temos que a parte real de todos os vetores do autoespaço é multiplicada pelo autovalor real. E a parte imaginária também. Ou seja, né, um autovalor real do complexificado é um autovalor do operador original. O autovalor real do operador original. O recíproco também vale. Se x é um autovetor de t associado ao autovalor real lambda, o mesmo acontece com x mais ix. Okay? Este elemento é um autovalor, é um autovetor associado ao mesmo autovalor. Agora vamos olhar os autovalores complexos do complexificado. Então, se lambda igual a mais ib, se com b não nulo, né, para ser exatamente um número complexo, é raiz do polinômio característico, então, para v igual a x mais y, nós obtemos que o autovalor, a imagem de v, né, que é tx mais ity, agora nós podemos calcular, vai ter que ser igual ao autovalor multiplicado pelo mesmo vetor, porque ele está no autoespaço, então vai ser a mais bi vezes x mais y, isto aqui vai dar esta expressão. E agora nós vamos verificar o que é que significa, então, o tx ser igual à primeira parte real aqui do vetor resultante e o ty ser igual à parte imaginária. Uma observação que vale a pena notar, que é o seguinte: quando eu observei que toda a base real é também base complexa, isto em particular significa que a matriz da extensão no meu operador real para o complexificado não muda, porque eu posso usar a mesma base. Então, a matriz que eu tinha em relação a uma dada base real é a mesma matriz que eu tenho no caso complexificado, porque os mesmos vetores da base real formam uma base complexa. Então, eu posso utilizá-los para definir a matriz no caso complexo. Okay? E por isso mesmo a matriz fica idêntica, porque eu vou usar exatamente a mesma base, né? E vou obter as mesmas imagens. Tá? Portanto, a matriz não muda. Okay? Esse é um detalhe interessante que quase esqueci de mencionar. Então, voltando ao problema aqui desta relação, né, que define um autovalor complexo, então nós vamos ter que, uma vez que eu sei que lambda barra ou conjugado também tem que ser uma raiz característica, né, observemos o seguinte: observemos que o tx menos y, né, satisfaz exatamente esta relação. Como eu tenho esta relação, se eu trocar o sinal, né, se verifica que você obtém esta relação também. Ou seja, o tx mais ity sendo igual a esta expressão, você pode verificar que, então, o x menos y, você troca aqui o sinal, né? Aqui menos y, se você multiplicar aqui por menos também, portanto, pomos aqui a menos bi e x menos y, também se verifica
que esta expressão, né, tem que ser idêntica. Logo, lambda barra, ou seja, conjugado, passa a ser um autovetor também da extensão complexa, com o autovetor correspondente, que é o conjugado do vetor v, né, ou seja, é o x menos y. Logo, acontece que o v e o v barra vão ser linearmente independentes no espaço vetorial complexo. Vamos já verificar isso. E se eu somar os conjugados, obtenho duas vezes a parte real do vetor x mais y. E se eu subtrair os conjugados, obtenho duas vezes a parte imaginária. Ou seja, o x e o y também são linearmente independentes. Okay? Então reparem, porque é que v e v barra têm que ser linearmente independentes? Bom, porque eles são autovetores de um operador linear associados a autovalores distintos. O v é associado ao a mais bi e o v barra é associado ao a menos bi, em que o b é diferente de zero. Então eles têm que ser ali. Por outro lado, né, como o 2x é a soma do v com o v barra e o 2y vezes i é a soma, é a diferença entre o v e v barra, eles têm que ser ali automaticamente. De fato, observem, se alfa x mais beta y é zero, eu substituo a definição do x e do y, obtenho esta expressão aqui e vou obter, na realidade, fazendo aqui a álgebra, vou obter que alfa mais i beta v é igual a alfa menos i beta v barra. Ok? Ou seja, alfa mais i beta igual a zero é igual a alfa menos i beta. Isto implica que alfa e beta são nulos. Isto mostra que o subespaço gerado pelo x e pelo y, que é essencialmente a parte real do v e a parte imaginária do v, então o espaço gerado por estes dois, no espaço vetorial real original, é invariante por t. Porquê que é invariante por t? Bom, porque reparem, o t de x aqui em cima, o t de x é uma combinação linear de x e de y, e o t de y é uma combinação linear de x e de y. Então o espaço gerado pelo x e y é invariante pelo t, e a ação de t neste subespaço com respeito a esta base, a base dada por x e y, é exatamente dada para esta matriz. Né? A, B, menos B, A. Okay? Está aqui. Basta ler o que está aqui. Bom, o x é enviado em AX menos BY. Está aqui A menos B, esta coluna. E o y é enviado em AX mais B, em AY mais BX. Está aqui esta coluna, BA. Ok? Reparem que aqui, né, este alfa beta são números reais. Portanto, nós vamos concluir que eles têm que ser nulos aqui. Tá? Ou seja, o x e o y são L e I como dentro do espaço vetorial real. Eu usei aqui que o v e o v barra são L, né? Ok? Estes elementos correspondem a estes dois coeficientes e o v e o v barra são linearmente independentes como vetores complexos, no espaço vetorial complexo. Então, estes coeficientes têm que ser nulos e daí segue que alfa e beta têm que ser nulos. Ok? Então, nós já temos aqui uma interpretação do que é que significa pegar um autovetor complexo associado ao autovalor complexo do complexificado de um operador num espaço vetorial real. Nós vamos pegar os pares, eu pego um autovetor desse associado a esse autovalor complexo e a parte real e a parte imaginária desse autovetor passa a ser exatamente uma base de um subespaço de dimensão 2 que vai ser invariante pelo operador real. Reciprocamente, todo o subespaço bidimensional invariante por T, com uma ação dada por este tipo de matriz, por uma matriz do tipo AB menos BA, numa dada base, induz um autoespaço gerado pelo x mais IY
no complexificado, que é invariante pela aplicação linear complexificada associada ao autovalor A mais BI. E induz também o autoespaço complexificado gerado pelo x menos y associado ao autovalor lambda barra. Assim, restrito a cada autoespaço associado a um autovalor real de lambda, o operador tem a multiplicação por lambda. Né? Nos subespaços invariantes associados a cada par de autovalores complexos conjugados lambda e lambda barra do complexificado, temos que o T atua como uma matriz do tipo AB menos BA. Okay? Ou a sua simétrica, porque não faz a diferença. Então, vamos agora finalmente fazer uma interpretação geométrica da ação de T no autoespaço associado ao autovalor complexo. Vai ser uma rotação, né? Então, cada matriz AB menos BA pode ser interpretada como multiplicação pelo número complexo A mais IB, mas este número complexo admite uma expressão polar, né? Posso escrevê-lo como ρ é Iθ, em que o ρ é a norma do número complexo, né? Raiz quadrada da quadrado mais b quadrado, e o θ é o ângulo que faz o número, este número complexo enxergado como um vetor em C, é o ângulo que ele faz com o eixo positivo dos números reais, o eixo positivo do x. Então isso significa que o θ pode ser visto como arco tangente de B sobre A. E assim nós podemos escrever que AB menos BA, eu multiplico e divido por raiz de A quadrado mais B quadrado, obtenho esta expressão aqui, e nós podemos verificar, se θ for arco tangente de B sobre A, nós podemos verificar que A sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado é exatamente A sobre a hipotenusa do triângulo retângulo com lados A e B, com catetos A e B. Portanto, isto aqui é nada mais que o cosseno de θ. O B sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado é o seno de θ. Né? Então nós podemos ver que esta matriz pode ser escrita como ρ vezes cosseno de θ, seno de θ menos seno de θ, cosseno de θ. E isto é uma dilatação, o ρ, multiplicação por ρ, composta por uma rotação, a rotação do ângulo θ, no plano gerado pelos vetores x e y, em que x e y são a parte real, a parte complexa de um autovetor complexo do operador complexificado. Okay? Então, o operador real, nesse subespaço bidimensional, atua deste jeito, como uma rotação vezes uma dilatação. Certo? Então, é assim que nós podemos interpretar e obter autovalores complexos de operadores reais, e podemos pegar nesses autovalores complexos e nos autovetores correspondentes e gerar gerar espaços invariantes de dimensão 2 para o operador real inicial. Okay? E nesse espaço invariantes de dimensão 2, nós temos uma ação dada deste jeito. É uma rotação composta com uma dilatação, né? Em que a dilatação, o coeficiente de dilatação é dado pela norma do número complexo, do autovalor complexo, e o ângulo de rotação é dado pelo ângulo que o número complexo faz com o eixo positivo dos números reais, no plano complexo. Ok? Então, a partir daqui, no próximo vídeo, nós vamos começar a estudar diretamente as formas canónicas.